Caramba. Então vamos ver. Quando o livro. Muito bem. A gente vai começar. O Luciano de Araraquara está aqui online. Hoje a gente tem mais gente de Araraquara presente aqui. Vai ficar contente. Ok, pessoal. Então a gente vai estudar um pouquinho a ação do Noé, Nor. Nós havíamos parado, se eu não me engano, página 42, versículo 8. Ok? Então a gente vai estudar do versículo 8 até o versículo 17. Tá bom? Vamos lá. Quem pode ler para mim o versículo 8? Elias, nosso orador, nosso narrador oficial. Vamos lá. Deus disse a Noé e seus filhos com ele: Eu mesmo estou fazendo uma aliança com vocês e com seus descendentes depois de vocês. Isso também inclui toda a criatura viva que está com vocês, os pássaros, o gado e todos os animais da terra, com vocês, todos que deixaram a arca, incluindo todo animal sobre a terra. Eu farei minha aliança com vocês e toda a vida nunca mais será banida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é um sinal que eu estou estabelecendo para a aliança entre mim, vocês e toda criatura viva que está com vocês, para gerações eternas. Eu coloquei meu arco-íris nas nuvens, e ele será como um sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris será visto entre as nuvens. Eu não recordarei a aliança que existe entre mim, eu então recordarei a aliança que existe entre mim e vocês, e toda alma viva em toda a carne. O arco-íris estará nas nuvens, e eu o verei para recordar a eterna aliança entre Deus e toda alma viva, em toda a carne que está sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal de aliança que fiz entre mim e toda a carne da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Ham... Ok, então vamos até aqui. Então, ok, a gente leu esse trecho, eu queria explicar um pouquinho. O que aconteceu? Acabou o dilúvio. Só sobrou Noé e sua família. Então Deus virou para Noé e falou: Noé, agora eu preciso de um favor, eu preciso de uma coisa. Noé falou: Pois não, o que eu posso ajudá-lo? Deus falou: Frutificai-vos e multiplicai-vos e preenche a terra. Vamos agora popular essa terra imensa, só tem vocês. Noé falou: Deus, olha, o negócio é o seguinte, imagina que eu vou fazer filhos, netos, vou ter bisnetos, amanhã o senhor fica bravo de novo e traz um outro dilúvio, acaba com a minha família. Então não é melhor deixar como está já? Né? Deus falou: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pacto aqui entre eu e você, ok? Você faz o que eu te mando, você faz o frutificai-vos e multiplicai-vos. E eu te prometo que eu não vou trazer de novo um dilúvio na face da terra. Não vou acabar com toda a humanidade como eu fiz agora. E o sinal desse pacto será o arco-íris. Ele mostrou um arco-íris no céu. Deus falou: quando eu tiver com vontade, quando o mundo merecer ser destruído outra vez, eu vou colocar esse arco-íris no céu e não vou trazer o dilúvio pelo mérito do pacto que eu fiz com você. Ok? Então,
inclusive, existe uma brahá que a gente faz quando a gente vê o arco-íris no céu. Quando a gente vê o arco-íris no céu, tem o Sidur, que a gente agradece a Deus que Ele é fiel no pacto, que Ele cumpre o pacto, que Ele não esquece o pacto. A gente sempre faz isso, certo? Então, arco-íris não é um bom sinal. É um sinal, teoricamente, ruim. Que Deus está com vontade de outra vez, o mundo merece outra vez o dilúvio. Certo? Teve algumas gerações, como, por exemplo, a geração do Rabbi Shimon Bar Yochai, aquele que escreveu o Zohar. Durante a geração dele, não teve o arco-íris no céu uma só vez. Porque o mérito dele era tão grande que ele, por si só, protegia o mundo inteiro. Mas, de uma maneira geral, quando tem arco-íris, então, não é um bom sinal. Certo? Inclusive, está escrito nos livros que as pessoas ficam falando, olha o arco-íris, que bonito. Né? Não é para falar assim, porque está escrito que você olha, faz a brahá e não fica mostrando para todo mundo, porque não é um sinal bom. Certo? Mas, enfim. Agora, esse pacto aqui é uma coisa muito interessante. Por quê? Eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu mostrei no último curso de Kabbalah, que é assim. Como é que chama a numerologia judaica que a gente costuma... Gemátria. Gemátria é a numerologia hebraica. Certo? A soma em hebraico, cada letra tem um valor numérico. Então, cada palavra tem um valor. E as palavras, às vezes, que têm o mesmo valor numérico, mostra que tem uma conexão entre elas. Ok? Por exemplo, Mashiach, quanto equivale? 358. Ok? Nahash, que é cobra, serpente, quanto que vale? 358. Ok? Mesmo valor. Sinal que tem alguma conexão. E qual a conexão da cobra com Mashiach? Essa eu falei para vocês já. Não? Qual que é? Não falei? O Mashiach, ele vai consertar o pecado da cobra, da serpente, do Adão e da Eva. Antes do Adão e da Eva, o mundo era perfeito, só tinha bondade, era um paraíso. E a vida era eterna, as pessoas viviam eternamente. O Mashiach, ele vem consertar esse pecado. E depois, então, do Mashiach está escrito, vai morar o lobo com carneiro, o lobo vai morar com carneiro, como era no paraíso. E o leão vai comer feno junto com a vaca, como era no paraíso. Eles não eram carnívoros, os leões. Que o menino pequeno vai colocar a mão na toca da víbora, porque os animais não vão ser maléficos, vamos voltar a ter vida eterna como era antes do paraíso. Então o Mashiach, ele vai consertar o pecado da cobra, o mundo vai voltar como era antes. Certo? Então por isso que eles têm o mesmo valor numérico. Então toda palavra em hebraico que tem o mesmo valor numérico, eles têm uma ligação. E às vezes não somente o mesmo valor, quando é o dobro, o triplo, tem os estudos, esse estudo é chamado de Gemátria. Só que existe um estágio mais avançado da Gemátria, que normalmente não se estudam na Yeshivot, é menos conhecido. É o Gemátria que está ligado com geometria. Geometria, o que é geometria? Geometria, certo? Porque existe também o estudo das palavras na Torá ligado com as formas geométricas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Todo número que está ligado ao quadrado indica a perfeição. Então, por exemplo, o 4, que é o quadrado de 2, o 9, que é o quadrado de 3, o 16, o 25, o 36, e assim por diante. Ok? Aquilo que está ligado com esse valor numérico, de alguma maneira ou outra, está ligado com a perfeição. Por quê? Porque, vocês se lembram quando a gente falou das Sefirot? A gente falou que existem, Deus criou no mundo 10 atributos, 10 Sefirot. Ok? Que nisso, o mundo inteiro é baseado nessas 10 Sefirot. Certo? Ok. Essas 10 Sefirot, elas são compostas de 10. Deixa eu tentar explicar melhor. As 10 Sefirot são Chokhmah, Binah, Dat, Hesed, Gvurah, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. Sabedoria, inteligência, compreensão, bondade, severidade, beleza, vitória, esplendor, fundação e reinado. São as 10 Sefirot com qual Deus criou o mundo. Então, bondade e severidade, elas não são somente pontuais. Existem
também a severidade da bondade, a bondade da severidade, a inteligência da bondade e assim por diante, ok? A gente não vai entrar muito em detalhes hoje, porque a gente vai já sair do assunto que a gente quer ensinar hoje aqui. Mas existem então essas 10 sefirot, elas se combinam e formam 100 sefirot. Quando elas estão pontuais, é só 10, aquilo está faltando ainda. Quando elas são 100, uma é composta das outras 10. Então aqui você tem uma perfeição. Ou seja, em cada sefirá, por exemplo, Malhut tem mais 10 sefirot. Sim. Você tem a bondade de Malhut, a sabedoria de Malhut. Ok? Por exemplo, um exemplo fácil. Uma criança atravessou a rua, uma criança pequenininha, fez uma criação. 2 aninhos. E você não quer que ela faça mais. Aí você dá uma palmadinha no bumbum dele. Ok? Bate nele um pouquinho. Isso é bondade ou isso é severidade? Severidade? Com bondade. Então é severidade da bondade. Porque você quer o bem dele. Você quer que ele seja um menino comportado, educado. Ou que não atravesse mais a rua sem olhar. Ou que ele não bota a mão na tomada. Ele não entende ainda a explicação. Ele não entende palmada. Certo? Então, você faz uma coisa severa, mas para o bem dele. É a severidade da bondade. Ok? Severidade pura pode ser ruim aqui. Só bondade, se abraçar ele depois que ele botar a mão na tomada. Oi, oi, oi. Né? Também é ruim. Então, quando você tem a severidade da bondade, aí está completo. Está perfeito. Então, quando você tem números quadrados, demonstram plenitude, perfeição. Está escrito na Torá que depois da época de Pesach, de Páscoa, então a gente tem que contar 7 semanas plenas, temimot, completas. Por que completas? 7 vezes 7, 49. É um número quadrado. Certo? Não são 5 semanas. São 7 semanas, 7 vezes 7. Então isso demonstra a plenitude. Ok? Então, assim, essa é a história dos números quadrados. Então, quando você pega uma palavra e você soma os números dela, e ela te dá um número quadrado, então você tem uma coisa plena. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Tem uma reza que está escrito no Sidur, nas bênçãos matinais, que é assim: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asa nisha. As mulheres vão me desculpar, não vão ficar bravas comigo, mas está escrito assim: a gente agradece a Deus que não me fez uma mulher. Como? Então, assim, o judaísmo ele não é machista, certo? Por que está escrito isso? Existem outros livros que tem um outro trecho que a mulher fala. Em vez de falar isso, ela fala Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'asani kirtzono, que me fez de acordo com sua vontade. Ela agradece a Deus que fez ele de acordo com a vontade de Deus. Aí a associação das mulheres contra o machismo vai falar, mas ainda é machismo, né? Por que ela deve justificar Deus que fez ela de acordo com a vontade de Deus, né? O que ela pode fazer? Deus quis assim. Então, mas a explicação não é bem assim. A explicação é que Deus, quando criou o ser humano, no primeiro momento, ele, antes de criar na prática, ele desenhou o ser humano perfeito. O ser humano perfeito era a mulher. Então por isso que a mulher fala que me fez de acordo com sua vontade. Ela é a perfeita. E o homem é uma derivação. Vocês querem ver que isso bate numericamente? Então funciona assim, olha. Vamos fazer aqui. Em hebraico a palavra mulher é Nashim. Vocês já sabem letras de forma, não? Com o Rafael vocês aprenderam? Vamos botar a letra de mão mais fácil, né? Assim. Nashim. Mulheres, ok? Vamos fazer a conta então, quanto é que vale Nashim? A letra Nun, vocês sabem quanto vale? Se lembram? 50, muito bem. Dá pra ver daí?
A letra Shin vale quanto? Um pouco mais. 300, muito bem. Letra Yuda? 10. E a letra Mem? 40. Quanto que dá? 400. 400 é o quadrado de quê? 200. De 20. 20 ao quadrado dá 400, certo? Então, mulheres estão ligadas com a perfeição. Estão ligadas com plenitude. Então, quando a mulher ela fala de manhã que me fez de acordo com sua vontade, é porque essa era a vontade de Deus no ser humano. E houve uma derivação. Sabe que cientificamente eles provaram isso agora? Porque eles viram que quando o embrião ele é criado, então naquele momento ele tem como é que chama? O Y, não X, o cromossomo Y, né? E na sétima semana, na sexta, sétima semana, parece que se há uma mutação para X, ele vira homem, senão ele continua mulher. Então, Deus fez o ser humano perfeito era a mulher, e nós somos a derivação, o que saiu errado. As mulheres não precisam se sentir inferiorizadas quando a gente fala, quando elas falam que me fez mulher. Certo? Ao contrário, muito pelo contrário. Um outro exemplo que a gente pode dar para esse assunto de perfeição. Hoje eu já sei como agradar minha mãe. Se eu diz namorada, aí agrada. Um outro exemplo para isso é. Quer ver? Vamos fazer uma outra conta então. É um pouquinho mais longo. Israel Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo. Vamos ver quanto que dá? Baal Shem Tov. Israel, ok? Vamos botar aqui embaixo. Baal Shem Tov. Então vamos fazer a conta, ok? Yud, quanto que vale? 10. Vou botar aqui 10. Shin? 300. Uresh? 200. Quanto que vale o Aleph? 1. E o Lamed? 30. Quanto que dá? 541. Ok. Bal vale quanto? 2. Quai? 60. Quanto? Uma mais? 70. 70. E o Lamed? 30. Quanto que dá? 102. Muito bem. Shem, vamos calcular quanto vale? 300 e 40. Que dá no total 340. E Tov, Tet vale quanto? 9. Vav? 6. O Beit? 2. Quanto que dá? 17. Agora vamos somar então tudo isso aqui. Vamos ver quanto que dá. 541 com 102 com 340 com 17. Quanto é que dá? Vamos ver. 1 mais 2 dá 7. 10 vai 1. 10 vai 1. Então, 1 mais 1, 2, mais 8, 10 vai 1. Ok? 5 mais 3 mais 2, 10. Dá 1000. 1000 é 10 ao cubo. Ok? Que demonstra então uma perfeição maior ainda. Ok? Então, Israel Baal Shem Tov, que era o fundador da Hassidut, ele está ligado com uma perfeição maior ainda, com a plenitude. Ok? Muito bem. Agora a gente tem. Vamos colocar aqui. A gente tem outra forma geométrica que a gente pode mostrar hoje. Tem várias formas geométricas, ok? Você tem, por exemplo, o Magen David, a estrela de Davi,
também é uma forma geométrica, certo? São 12 triângulos. Você tem Magen Shlomo, que é menos conhecido, mas existe na Kabbalah. 5, né? 5, exatamente. Você tem Magen Avraham, que é 8. Então você tem várias formas geométricas pela Kabbalah, com suas funções também. Ok? Vamos aprender mais uma forma geométrica, que é o triângulo. O triângulo, como é que ele é feito? Ele tem um ponto aqui em cima, ele começa com um ponto, ok? E depois vai descendo um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, até chegar na base, ok? Esse é o triângulo. Quando você desenha um triângulo, 1 ponto, 2 pontos, 3, 4, 5, vai aumentando. Triângulo é uma forma geométrica que está ligada com a criação do mundo, criação de alguma coisa, desenvolvimento de algo, a partir de um ponto. Você tem uma ideia inicial e aquilo depois se desmembra. A criação do mundo, no início só existia um, Deus, o Eterno, que depois na criação, ele cria o mundo com muitas facetas, com muitos detalhes. Então o triângulo está ligado com criação, com desenvolvimento de alguma coisa, de um processo. Então vamos mostrar aqui no quadro o triângulo, ok? Você tem, por exemplo, triângulo começa com um ponto. O segundo triângulo ele já tem 2. O terceiro triângulo ele tem 3 pontos. O quarto triângulo ele tem 4 pontos. E assim por diante. Aqui no quinto vai ter 5 pontos na base, assim por diante. Então, os números triangulares são 1, 3, 5, 6, ok? Aqui, 10, correto? Depois você vai botar mais 5 pontos embaixo desse 15, ok? E vai, 21, por aí. Existe uma fórmula matemática na geometria para calcular esses números. Que fórmula que é? Como é que você calcula quantos pontos tem um triângulo? Então, não é difícil. Você faz o seguinte. Você pega a base, pega o topo, joga esse ponto para cá. Pega a segunda linha, joga para a linha de baixo. Você vai ter 2 linhas com 5. Se eu tenho... Então a base seria igual à altura vezes alguma coisa. Então, a gente não quer calcular a área, a gente quer calcular os pontos, né? Como é que a gente calcula os pontos? Você faz assim, você pega, vamos fazer a função do triângulo, vamos colocar aqui, função do triângulo, certo? Um número. Vamos chamar de... Você tem a base, que é um número que você está querendo calcular, mais 1, que é o topo, ok? Isso aqui você vai multiplicar o número de pontos que tem na base dividido por 2. Por quê? Vamos pegar um triângulo que ele tem, 20 pontos na base, ok? Se você junta a base com o topo, vai dar 21. Se junta a última linha antes da base com a segunda linha, vai dar 21. A antepenúltima linha, que são 18, você vai juntar com a terceira linha, 3, vai dar 21. Então, sempre que você for juntando, vai dar 21, ok? Então, é o número da base mais 1, vezes o número de colunas divididos por 2, a metade. Ok? Vezes o número de colunas dividido por 2. Ok? Então, a equação matemática para calcular o número do triângulo com base x é n mais 1 vezes n dividido por 2. Certo? Às vezes eles mostram n ao quadrado vezes n dividido por 2, que é a mesma coisa. Tá? N ao quadrado vezes n dividido por 2, ok? Muito bem. Vamos calcular, por exemplo, você pega a palavra Chokhmah, inteligência. Chokhmah, sabedoria. Ok? Chokhmah, quanto é que dá? Vou escrever aqui. Entenderam? Tudo bem? Entenderam?
Então, vamos calcular, por exemplo, a palavra Rohmá. Aí não. Escrevendo letra de mão, né? Quanto que dá Rohmá? Sabedoria. Het, 8. Pois o Kaf dá quanto? 20. Pois o Mem? 40. Pois o Rei? 5. Quanto que eu tenho? 73, certo? 73. Agora a gente poderia calcular o triângulo de 73. Quanto é que dá um triângulo com 73 pontos na base? Quantos pontos temos aqui? Então a função era 73 ao quadrado mais 73 dividido por 2, certo? Vocês querem fazer na mão ou vamos usar a calculadora? Então faz, Albert. Quanto que dá 73 vezes 73? 5.329. 5.329. Mais 73, então? 5.402. 5.402. 5.402 divididos por 2. Isso aqui vai dar? 2.701. 2.701. Ok. Se você pegar a primeira frase da Torá, que está ligada com a criação do mundo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. No início criou Deus os céus e a terra. E você somar todas as letras, vai dar 2.701 exatamente. Então, nisso daqui... Oi? Exatamente. Tá. A criação do mundo está ligada com a sabedoria. É o triângulo da sabedoria, a criação do mundo. Se você pegar o Targum Onkelos, a tradução para o aramaico da Torá, fez o Onkelos. Onkelos, ele era neto de um César de Roma. Ele se converteu ao judaísmo e ele foi um sábio muito grande, uma pessoa muito especial. E ele escreveu a tradução da Torá para o aramaico. Dentro dessa tradução tem muitos segredos também. Quando ele traduz no início, Deus criou os céus e a terra. Ele traduz com sabedoria, Deus criou os céus e a terra. Com essa sabedoria, que vale 2.701, o triângulo dela, que equivale a toda a frase também. Legal, né? Muito bom. Por exemplo, um outro exemplo que a gente pode dar de evolução. O primeiro homem da criação foi Adão. A 10ª geração do Adão, quem foi? Noé. A 10ª geração de Noé foi quem? Abrão. Então, existiram etapas na criação e no desenvolvimento do mundo, que foi de 10 em 10 gerações. Foi Adão, depois veio Noé, depois veio Abrão. Vamos tentar calcular quanto que vale Adão, Noé, depois Abraham, Abrão. Ok? Quanto que vale, começar com Adão, quanto vale? 1, 4 e 40, tá? Quanto que dá? 45. Depois você tem Noé. Quanto que vale o Nun? 50. E o resto? 8. Então é 58. Abraham, Ale vale quanto? 1. Beit? 2. O Reis? 200. O Rei? 5. E o Mem? 40. Quanto que dá? 248. Ok? Então vamos fazer a conta. 248 mais 45 mais 58. Quanto que vai dar isso tudo? Vou pegar a calculadora. Ah, 58 mais 45 mais 248. 351. 351. Ok? Isso aqui, se não me engano, está ligado.